Oi, gente, tudo bem? Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos partir de materiais que vocês enviaram para falar sobre esse momento que nós estamos vivendo. Recapitulando, na nossa matéria até aqui, a gente começou definindo o que são as relações familiares e a gente pensou em alguns dados de como são as relações familiares no Brasil, como são as configurações. Nós também pensamos a partir da psicanálise, o conceito de cuidado, a importância dos vínculos, a importância do cuidado. E problematizamos como questões de gênero, questões raciais, questões de classe social atravessam as relações de cuidado. Por exemplo, no cuidado doméstico, tão presente, tão importante nas relações familiares. Entramos então em um módulo sobre o início da vida, sobre a gestação, o parto e as possibilidades de acompanhamento psicológico na gestação, no parto, no puerpério. Falamos dos processos de adoção, das experiências de tornar-se mãe, tornar-se pai. E também na nossa última aula nós falamos um pouco sobre o envelhecimento. Se a gente pensar na definição da nossa disciplina de relações familiares como relações de cuidado, a gente tem um fio condutor para pensar a importância de nós discutirmos o momento em que estamos vivendo hoje. O momento que estamos vivendo hoje tem muitos efeitos e reflexos nas famílias. O curso de psicologia como um todo, é importante nós pensarmos nos efeitos subjetivos, como nós estamos diante de preocupações, tensões, medos, ansiedades, por ser uma situação concreta de restrições, de perigos que precisam de cuidado. A recomendação é que quem pode fique em casa, quem continua exercendo atividades que precisam sair de casa, sigam as recomendações em relação à distância física, em relação aos cuidados de lavar as mãos, de usar a máscara, de usar o álcool em gel. E dependendo se a pessoa exerce a profissão que continue sendo presencial fisicamente, ou se nós estamos fazendo mais atividades que podem ser feitas no contexto da casa, ficar em uma casa o máximo que nós pudermos. Em questões de relações familiares, isso tem efeitos mil. Desde pessoas que estão convivendo muito mais por morarem na mesma casa, até pessoas que estão sofrendo com a distância, por não poderem visitar, por não poderem estar perto. Desde pessoas que estão passando pelos conflitos, de uma sobrecarga de tarefa. Nós sabemos como para as mulheres isso é muito forte, as expectativas de cuidado com a casa, de cuidado com a alimentação, de cuidado com a limpeza, de cuidado com a criança, de cuidado com pessoas que estejam doentes, cuidado com idosos e idosas. Isso vem muito em relação às mulheres. As relações conjugais são muitos os fatores que atravessam, Infelizmente, nós sabemos que tem crescido as taxas de violência doméstica, violência no âmbito familiar. Então, é uma série de preocupações para as pessoas que estão em casa convivendo com outras pessoas e, infelizmente, muitas que estão convivendo com pessoas que agridem, que desrespeitam, que violam os direitos. Há também as pessoas que estão sozinhas. Na nossa aula passada nós falamos um pouco sobre os idosos e idosas que, por exemplo, estão institucionalizados e a sensação de solidão ou mesmo de rejeição cresce. E nessa aula de hoje eu seria mais megalomaníaca do que eu já sou se eu imaginasse que eu conseguiria falar de todos os assuntos. Então, eu falarei sobre como nas relações familiares há
a importância de falar honestamente e abertamente sobre o que está acontecendo. Isso não é fácil, inclusive fazer uma aula sobre isso não é fácil, porque geralmente quando a gente vai preparar uma aula, a gente quer ter toda a base, todo o fundamento, quer ter experiência com o assunto. Só que nós estamos em uma situação inédita, nunca ninguém passou por uma situação como a que estamos passando. Já houveram outras pandemias, já houveram outros momentos que o distanciamento social foi recomendado. Mas hoje, as condições que nós estamos tendo, vou dar um exemplo. Haver o distanciamento com acesso à internet é algo novo, tanto que muitas escolas, pensando nas crianças, estão fazendo aulas online. Nós também estamos fazendo as nossas aulas online. Só que quando a gente pensa nas condições de estudo das nossas crianças, dos nossos adolescentes e também as nossas, né, a gente mais uma vez se depara com questões de desigualdade. Muitas pessoas que não têm acesso à internet, ou muitas pessoas que, mesmo estando em casa, trabalhando em casa ou que continuam trabalhando fora, né, como é a condição desses familiares de acompanharem os estudos das crianças, de acompanharem as tarefas, de acompanharem as aulas. E então, vamos tentar. O que eu quero dizer é que é um assunto difícil, eu não poderia estar preparada para falar sobre ele, porque é o que está acontecendo agora, né? Mas a recomendação, vocês sabem que a abordagem que eu sigo é a psicanálise, né? Eu posso recomendar psicanalistas que têm discutido. Eu construí uma aula na matéria de clínica sobre os atendimentos online, né? Pensando também como muitos de vocês fazem estágio em psicanálise, e essa questão sem dúvida vai estar presente quando a gente retomar nossos atendimentos clínicos, seja no atendimento de crianças, de adolescentes, de adultos, de idosos. É algo que está mexendo com todos nós, a questão do coronavírus, da pandemia, do distanciamento social, a questão dos medos. Então, uma primeira coisa que eu tenho para dizer é que para as pessoas, de uma forma geral, foi um momento de mudanças, e de mudanças que não foram previstas, que não foram escolhidas, né? Os planos que tínhamos para este ano, eles precisaram todos ser revistos. E diante de mudanças, no caso mudanças intensas, que é diferente uma mudança que acontece por motivos de nossas escolhas ou mesmo de escolhas de outras pessoas, de uma mudança que nos é imposta por um risco grande para a saúde para todos nós. Mudanças intensas trazem reações afetivas intensas, e não há nada de errado nessas reações afetivas. Não é um momento, como a gente sabe que tem acontecido, inclusive com muitos de nós, de cobrança, como se essas reações tivessem que não acontecer, né? Temos sentido, dependente, as respostas subjetivas são muito variadas, mas temos sentido reações muito intensas. Há pessoas que têm ansiedades muito intensas, agitações muito intensas, pessoas que têm um desânimo muito intenso, um abatimento, pessoas com preocupações em que o pensamento é obsessivo, a sensação de que precisa fazer algo, eu não estou fazendo, muito intensa, pessoas em que a irritação, em que a dificuldade de ouvir, em que a dificuldade de estar com as outras pessoas também está presente. São muitas as reações emocionais. Diante dessas reações emocionais, o nosso primeiro passo é reconhecê-las e reconhecer que elas estão tão fortes, porque a mudança que nós estamos vivendo é muito forte. E diante de uma ruptura também tão drástica, né? Nós passamos a ter a recomendação de estarmos em nossa casa, tivemos atividades suspensas, as famílias estão com uma nova rotina, com uma nova configuração, com um novo dia a dia de atividades, dia a dia de demandas, dia a dia de convivência. Um dos papéis que nós, profissionais da psicologia, podemos auxiliar
é na questão da reorganização. Como que os nossos cotidianos que foram abalados podem ser, dentro das possibilidades, reconstituídos e dentro das possibilidades, organizados. Então, se eu pudesse colocar duas frentes do nosso trabalho como profissionais da psicologia, uma delas é a comunicação e a outra é a reorganização. A gente não pode confundir reorganização com exigências de produtividade, com exigências de que tudo seja feito de acordo com padrões do que deveria ser. Algo que exerce uma força muito grande na nossa dinâmica subjetiva são os nossos ideais. Nós temos ideais de quem deveríamos ser, de como deveríamos agir, do que deveríamos fazer. Então, nós discutimos um pouco essa distância, entre as expectativas e as experiências. Junto com a minha experiência de ser mãe, vem um ideal de como uma mãe deveria ser. Junto com a minha experiência de ser filha, vem um ideal de como eu deveria ser. Junto com a experiência de ser neta, um ideal, de ser professora, um ideal de ser aluna de psicologia, um ideal de estar fazendo o TCC, um ideal. E nesse momento, é um momento da gente reconhecer como os ideais podem ser motivadores, mas infelizmente, se a gente não rever nossa relação com os ideais, eles podem se converter em exigências e pressões que vão aumentar a ansiedade, que vão aumentar as sensações de insuficiência, que vão aumentar as nossas reações emocionais. Então, um momento de cuidado é também um momento de avaliarmos o possível, o que é possível. E ao pensarmos as relações familiares hoje, nós também precisamos pensar o possível, o que está ao alcance. O cuidado com a saúde psíquica envolve colocarmos em palavras o que está acontecendo e sermos honestos em relação às nossas preocupações, aos nossos medos. A gente não vai fazer com que o medo desapareça, até porque o medo está diante de uma dificuldade muito concreta que nós estamos atravessando. Então, onde nós vamos atuar não é para que o medo não esteja lá, mas para como nós lidamos com o medo. Não é para que a preocupação deixe de estar lá, mas como nós lidamos com a preocupação. Um cuidado com as emoções, um cuidado com as relações. Vamos começar então falando do cuidado com as nossas crianças. E mais uma vez, vamos pensar nesses dois eixos no decorrer da aula, o eixo da comunicação e o eixo da organização, que nós, profissionais da psicologia, podemos contribuir.